de que a própria Austin foi quem decidiu romper o contrato com o São Paulo. Até eles soltaram um comunicado que eu vou compartilhar aqui também, depois que, evidentemente, o áudio saiu. Tá aqui para vocês, acho que vocês conseguem ver, né? Desde as últimas semanas, a Austin Group tem sido questionada em razão das denúncias envolvendo o São Paulo Futebol Clube, especificamente em função do contrato de patrocínio mantido com o clube. Diante das informações imprecisas que têm circulado, a Austin Group, de forma transparente, apresenta esclarecimentos a seguir. A Austin Group não possui qualquer relação com as pessoas citadas nas denúncias, tampouco a venda de ingressos ou a gestão de camarote da presidência do São Paulo Futebol Clube. Em nenhum momento houve participação, intermediação ou envolvimento da Austin Group em qualquer prática irregular ou em atividades alheias ao objeto do contrato firmado. Todas as tratativas, negociações e definições relativas ao contrato de patrocínio ocorreram de forma direta e exclusiva entre a área de marketing da Austin Group e a área de marketing do São Paulo Futebol Clube. A relação estabelecida teve caráter estritamente institucional, voltada a ações de publicidade e marketing, formalizada por meio de contrato regular, lícito e em conformidade com os padrões usuais desse tipo de parceria. O acordo previa ações de marketing e exposição institucional da marca Austin, por meio de backdrops, placas publicitárias, telões do estádio e outras ativações, com o objetivo de ampliar a visibilidade da marca junto ao público do clube. Como contrapartida, o contrato previa a cessão de automóveis e carregadores para veículos eletrificados, em regime de comodato. A Austin Group esclarece que não detinha qualquer gestão, ingerência ou responsabilidade sobre a utilização desses ativos, cuja administração é exclusiva do São Paulo Futebol Clube. Os veículos foram entregues no início da vigência do contratual, em abril de 2025, e permaneceram sob responsabilidade integral do clube durante o período do contrato e foram devolvidos à Austin Group em dezembro de 2025, após o encerramento formal do contrato. Registra-se ainda que a parceria foi encerrada em razão do não atingimento dos resultados esperados pela Austin Group, sem qualquer relação com os fatos posteriormente divulgados. Por fim, a Austin Group reafirma sua trajetória de mais de 25 anos, construída com base na integridade, na ética e na responsabilidade empresarial. A empresa reserva de forma rigorosa sua idoneidade, sua isonomia e a transparência que sempre pautaram a sua atuação, mantendo compromisso permanente com a credibilidade e confiança conquistados ao longo da história. Maurício, tem essa explicação aqui sobre, né, a menção aqui ao grupo, só que me chamou a atenção esse ponto aqui, que eu vou destacar aqui para vocês, que, na verdade, eles se usam dessa frase aqui, falando que a Austin não possui qualquer relação com as pessoas citadas nas denúncias, tampouco a venda de ingressos ou seja, gestão de camarote da presidência do São Paulo Futebol Clube. Aí talvez uma meia-verdade, né? Porque uma das pessoas citadas, né, a senhora Érica Amigo, que foi chefe de marketing, vou até pegar o cargo dela aqui. O sobrenome dela é Amigo? Amigo, exatamente. Diretora de marketing e experiência do cliente no Grupo Austin, entre julho de 2024 e novembro de 2025. Essa pessoa é a Érica citada pelo Douglas, pela Adriana, pela Mara Casares, e ela era responsável por esse contrato, né? Ela foi a pessoa com que ficou responsável por esse contrato. E a informação que eu recebi é que a própria Érica ela foi questionada dentro da empresa sobre os termos do contrato. O contrato não seria um contrato vantajoso para a Austin, porque boa parte das entregas prometidas elas não vinham sendo realizadas. Por exemplo, a Austin tinha direito a visitas ao CT que não foram realizadas durante a vigência do contrato, e aí é uma relação, obviamente, entre o departamento de marketing do São Paulo, etc. Mas o que pegou, Maurício, é o seguinte. Segundo a informação que eu recebi de uma fonte fidedigna e que foi confirmada por uma minuta de contrato à qual nós tivemos acesso, o filho do presidente Júlio Casares, o Julinho Casares, que é um apresentador, influenciador, também tinha contrato com a Austin Group. E na minuta de contrato a qual nós tivemos acesso,
ficou um dado ali que, mais uma vez, chama a atenção para o uso particular do São Paulo Futebol Clube, das estruturas do São Paulo, inclusive o seu estádio, por parte de familiares do presidente Júlio Casares. Eu vou mostrar aqui o trecho da minuta de contrato para vocês terem a ciência do que eu estou falando. Minuta é um rascunho, é onde se coloca, se acorda ali, primeiro de maneira preliminar, quais são os pontos principais daquele acordo, quais são os direitos e deveres das partes, tá? Sim. Essa minuta pode ou não vir a ser formalizada num contrato propriamente dito. Sim, então, tá aí, ó. Exato. Tá aí então, Maurício. Julinho Casares teve um contrato de comodato entre dezembro de 2024 a junho de 2025. O objetivo era de mídia e divulgação do automóvel da marca Land Rover, plano de conteúdos mensais nas mídias sociais, formato Feed, Stories e Reels, lifestyle com o veículo, disponibilização de camarote no Morumbis para ativações com clientes VIP Austin, realização de eventos em parcerias com a Austin e aparições nos eventos proprietários da Austin, né? Então tá aí, Maurício, uma relação, né? Porque o Julinho, ao que consta, ele não tem um cargo oficial no São Paulo, ele não é conselheiro, ele não faz parte da gestão do presidente Júlio Casares, ele é apenas filho do presidente Casares. Ale, só que... Só uma coisa, essa minuta você obteve de uma fonte... Não, essa minuta foi enviada pela própria Austin, quando eu questionei sobre esse acordo com o filho do presidente Casares. Perfeito. Eu recebi a informação de que o Julinho foi influenciador da marca. Existia também uma insatisfação interna dentro da empresa a respeito do cumprimento dessas cláusulas, né? E também, Maurício, há uma incongruência, porque a Austin, em nota oficial, diz que tudo foi feito diretamente com o São Paulo Futebol Clube. Aí a gente se pergunta, por que na minuta do contrato do Julinho Casares, de influência, de permuta, havia aqui uma informação em relação ao uso de camarotes no Morumbi para ativações com clientes VIP Austin? Exatamente. Não é direto com o São Paulo? Então fica pouco claro e novamente, né? Aqui a gente está expondo os fatos, acho que para todas as entidades que estão apurando mais informações sobre esse caso, seja o Conselho do São Paulo, a tal sindicância que foi convocada pelo CEO do clube, pelo superintendente Márcio Carlomagno, que avalie também essa questão da relação do presidente Júlio Casares ou do próprio clube com o seu próprio filho, né, que acaba, de uma certa forma, aproveitando do seu acesso, né, do seu trânsito dentro do São Paulo, por ser filho do presidente, para oferecer vantagens a parceiros comerciais, que aí também o beneficiam individualmente, de forma particular, porque esse contrato não foi firmado com o São Paulo, né, Maurício? Foi firmado diretamente com o Julinho Casares. Então, esse que é o ponto que mais chama a atenção. Que nós estamos trazendo para vocês a apuração do Ale Salvador, que nós tivemos acesso a uma minuta, um rascunho de um acordo entre o Julinho Casares, que é filho do Júlio Casares. O Julinho é um comunicador, ele tem participação em programas na TV Record, ele tem um número muito grande de seguidores e ele abraça a causa dos animais sem tutores, animais abandonados e tal. Sim. Tá? Então, ele tem muitos seguidores, uma empresa procurá-lo para ser um embaixador da marca e tal, é absolutamente normal, legítimo e legal. Sim. A Austin tinha um acordo com ele que vinha desde 2024. Vamos lembrar que o acordo com o São Paulo começa em abril deste ano, 2025. Ou seja, a relação de Julinho Casares com a Austin, ela antecede bastante, em vários meses, aí, o acordo com o São Paulo. Então, nós tivemos acesso a essa minuta, tá, que veio, né, de dentro da Austin, da Austin, que cogita, além das entregas usuais, que são normais no contrato de um patrocinador com o patrocinado, né, posts, Instagram, participação em eventos, tal, ela cogita a disponibilização de um camarote no Morumbi para a Austin realizar ativações com seus clientes. A gente não sabe
E aqui, Maurício, nesse ponto... Em contrato, tentamos conseguir, se foi formalizado em contrato, ainda não conseguimos, então não sabemos se foi. Mas só lembrar que a simples cogitação de ter como contrapartida por parte do influenciador um camarote no São Paulo parece algo que não é correto, porque o Julinho, como falou o Alê, não tem nenhum cargo no São Paulo, ele não fala em nome do São Paulo, ele é apenas filho do presidente Júlio Casares. E aí, Maurício, esse ponto ficou muito estranho para mim. Eu falei, mas eu perguntei, mas o acordo do Julinho, você vê textualmente, é uma mensagem do porta-voz da Austin, com quem eu troquei mensagens na tarde de ontem. O contrato do Julinho é anterior ao contrato de patrocínio do clube. Então, essa cláusula, ao que consta nessa minuta, ela também é anterior, né? Ou seja, a relação do Julinho Casares com a Austin é antiga. Então, como é que previa um acordo, um uso de camarote, dizendo que ele não tem, ao que a gente saiba, acesso a um camarote? Ele não é locatário, ele não alugou um camarote como existem empresas, outras pessoas, ex-jogadores, artistas, alugam espaços no Morumbi, né? Ele está usando camarotes que são do São Paulo para um contrato particular? É isso que a gente quer que seja esclarecido, né? E nós vamos continuar buscando, não conseguimos localizar aí os representantes do Julinho, tá, gente? Sim, exato. E se ele quiser... a gente tem cautela, evidentemente, porque você não pode tomar conclusões a priori, mas essa minuta, ela mostra que havia ali uma coisa estranha que precisa ser explicada, tá, gente? Por isso a nossa cautela, mas por isso a nossa live, porque, ao nosso ver, se de fato foi formalizado um acordo com o filho do presidente que previa um camarote, há aí algo realmente que não parece correto. Não nos e aí, Maurício, e aí o que fica claro no áudio, né, a gente ouvindo isso e novamente ao áudio, é que a Adriana, que se apresenta aí como, enfim, né, a usuária ali do camarote que foi cedido pela Mara Casares, ela também tinha relação com o Grupo Austin, apresentando, entre outras pessoas, essa funcionária, ex-funcionária, na verdade, da empresa Érica Amigo, ao São Paulo, né, que realizaram reuniões, né, confirmadas aí pelo áudio com o senhor Douglas Schwartzman, e você vê até que depois tem a negativa da própria Érica, segundo a Adriana, de a cessão de um carro para ela, né? Então, como é que são feitos esses acordos, né? Essa Adriana, ela se apresentava como representante do São Paulo, né? Como intermediadora do São Paulo. A gente fica em dúvida, né? Sobre quais são as pessoas que têm liberdade para o presidente Júlio Casares de falar em nome do clube, ou negociar em nome do clube, né? Perfeito. Tem uma procuração ou não? É algo oficial? É a mesma coisa. É a mesma coisa que o caso, né, que a gente não sabe ao certo desse potencial investidor ou intermediador, que é o Diego Fernandes, né? Ele tem uma procuração formal que o autoriza a se reunir com sheik do Catar, piloto de Fórmula 1, investidor de lá para cá, em nome do São Paulo. Quem que negocia em nome do São Paulo, né? E, Maurício, eu só queria concluir essa história, de que, como eu te falei, né, o acordo com a Austin ficou muito feio lá dentro da própria empresa. O acordo não satisfez, né, a gestão, por isso que foi encerrado até de forma antecipada, né, o São Paulo não entregou as contrapartidas. Em resumo, era um contrato muito caro. A Austin oferecia os 12 carros, né, que até o nosso colega, o Thiago Leifert, expôs numa live ontem que praticamente 4 desses 12 carros ficavam só com a presidência, né? 4 para a presidência, 2 veículos para o social, ali Dedé e talvez Mara, 1 para o departamento financeiro, 3 para o futebol e 2 para a área administrativa. Sim. E a senhora Érica, segundo a minha apuração, ela foi questionada por esse contrato internamente, né, de rever o contrato, só que ela não fez. Não sei se não fez porque
não tinha liberdade, enfim, por alguma razão o contrato não foi modificado ao desejo da Austin, que decidiu romper esse vínculo já em novembro, né? Ao que me disseram, e a Érica, Maurício, pelo que também eu soube, era a pessoa responsável pela gestão do camarote da Austin nesse contrato, né? Fez toda essa intermediação. Então, é a mesma Érica que, digamos, trouxe também o Julinho Casares para ser influenciador da marca, também fez essa relação com o São Paulo. Acho que cabe, né? E eu, em nome aqui do jornalismo, de dar a voz ao outro lado, procurei a senhora Érica Amigo, que se resumiu, Maurício, em trocas aqui de mensagem, vou pegar aqui, ela disse o seguinte... Ela não está mais na Austin, né? Não está. Mais. Ela trabalha hoje numa outra marca, de uma outra montadora, né? Enfim. Mas nós ela falou. Estamos falando de carros de luxo, viu? A Austin trabalha com BMW, Land Rover. O contrato, aliás, era embaixador da Land Rover, o Julinho Casares. Sim, né? Tem até um vídeo, vou rodar aqui depois. Daqui a pouco a gente vai botar um vídeo do trabalho dele como influenciador para a Land Rover. Aqui, ó. Alexandre, eu endosso o que a Austin já pronunciou. Palavras da Érica, tá? Não houve qualquer projeto firmado com Adriano e Douglas. A parceria firmada foi entre Marketing Austin e Marketing São Paulo. Uma cota de patrocínio como uma outra qualquer. Bom, eu acho que, então, Érica, e até perguntei, falei, nossa, mas você não ficou incomodada que seu nome foi trazido, né? Ou por que essas pessoas falam com tanta virulência a seu respeito? Ela falou, não sei, e aí parou de me responder. Porque eu pedi, né, a Érica, se você tem tanta segurança, tanta certeza de que o contrato ele é lícito, que ele, né, segue as normas tradicionais, como que você se sente ao ser relacionada a esse fato de forma tão grosseira até, né, você usando palavras de baixo calão ali para descrevê-la? Ela calou sobre isso e não quis levar adiante. Então, Maurício, a gente recebeu essa informação, eu espero de verdade que tanto o Conselho do São Paulo, né, investigue como foi feito esse contrato com a Austin, se talvez o filho do presidente também usou, da mesma forma que a Mara usou de forma indevida camarotes do Morumbis, saber se de fato isso procede, né, se foi usado o camarote para atender um contrato particular do Julinho Casares, né? E tem uma sindicância rolando, né, interna no São Paulo, interna e externa. E também, né, Maurício? E também, né, Maurício? Do Julinho para que ele conte, esclareça qual foi esse acordo com a Austin e se de fato essa minuta que nos foi passada pela empresa foi levada a cabo como contrato e se a entrega, se o camarote de fato foi previsto no acordo entre eles. E se foi previsto, com que, vamos dizer assim, direito, né, ele colocou no seu contrato, teria colocado no seu contrato como influenciador um ativo que é do São Paulo Futebol Clube. Essas são as perguntas que a gente quer fazer.